gravação da aula, é só retornar, mas eu acho que todo mundo permaneceu aí. Então eu vou aqui fazer a divulga vou mostrar aqui, vou apresentar o ecrã. Confirmem aí se vocês conseguem visualizar. Perfeito, perfeito. Então, turma, vamos começar. Eu sei que tem pouca gente, mas é comum, sexta-feira à noite e a aula sendo gravada, alguns alunos eles até preferem assistir depois. Outros nem assistem, mas vamos nessa. Os que estão presentes comigo aqui podem aí, como eu já falei nas outras aulas, vocês podem e devem, tá, gente? Trocar aí comigo informações relacionadas ao que eu vou falar, tá? Tirar dúvidas. Se eu estiver falando muito rápido, eu peço que vocês me segurem, tá? Para que a aula flua de uma forma bem tranquila e vocês possam entender o que eu vou falar. A aula de hoje é um pouquinho mais chata, né, de se entender, mas, acredito que se vocês fizerem as perguntas diante das dúvidas, tenho certeza que vocês não vão sair, nervosos da aula, tá? Então vamos começar, gente? Vamos então começar aqui a falar sobre a neurociência do tônus muscular. Ela é base, né, importante para tudo que a gente vai trabalhar em relação à manipulação, alongamento, a liberação miofacial, massagens, hã, entre outros tipos de, abordagens, né, práticas com o paciente. Então vale muito a pena entender como que isso funciona no dia a dia, na prática, né. Pegar essa teoria e depois entendê-la como ela funciona durante a prática, ela é importante, tá, gente? Então, existem alguns tópicos que a gente vai estar discutindo aqui, entre eles, a gente precisa falar, né, das fibras musculares, a gente vai dar mais atenção a um tipo, né, de fibra, em relação a todas que nós temos no nosso corpo, mas é importante a gente falar, ah, tanto dessas fibras como também dos tipos que nós vamos abordar. Outra coisa que a gente vai precisar entender são os receptores, apesar da gente já ter discutido isso na neurofisiologia da dor, alguns receptores eles são importantes para entendermos como que o mecanismo de contração muscular acontece e como que o mecanismo de proteção dos músculos também acontece. Então a gente vai precisar falar de alguns receptores, sejam eles articulares, sejam eles cutâneos, musculares, de forma geral, os próprios receptores, ou os receptores proprioceptivos, vamos dizer assim, né? A gente vai relacionar o tônus, né, a esse tipo de trabalho, de contração muscular e tipo de fibras musculares, assim como também vamos relacionar com a emoção. Então, é importante a gente considerar que o paciente ele vai chegar para a gente com um determinado tipo de comportamento ou com um determinado tipo de alteração emocional. Nem todo mundo vai chegar para a gente com a mesma condição, né? Para falar a verdade, qualquer paciente vai chegar para a gente com condições muito específicas. Muitos vão fingir que está tudo bem, outros vão demonstrar não se sentirem bem, outros vão falar que não estão se sentindo bem, e, obviamente, dentro desse contexto, várias formas, né, vão ser apresentadas para a gente. Uma pessoa calma, uma pessoa relaxada, uma pessoa tensa, uma pessoa nervosa, ansiosa. Então, tudo isso pode modificar a forma de abordarmos o paciente, tanto na comunicação, como também na manipulação, né? Então, isso é algo que a gente precisa considerar. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para o próximo slide. E nesse próximo slide, nós temos aí três, né, fibras diferentes, né, com características muito
específicas, né, delas, e dentro delas, né, eu vou deixar para falar do meio, né, da esquelética, por último, né, porque é justamente essa que vai interessar para a gente em todas as aulas. Ah, não descartando, né, as outras duas, né, mas de forma direta é a fibra muscular estriada esquelética, né. Então vamos começar então a falar sobre a fibra muscular lisa, gente. A fibra muscular lisa, ela tem uma característica muito interessante, que ela tem um aspecto fusiforme, ou seja, ela parece, né, ela tem o ventre dela um pouco mais, eh espesso, porém conforme ela vai chegando às extremidades, ela vai se afilando, né, fusiforme, né, um um aspecto mais difuso, vamos dizer assim. Além disso, ela vai apresentar as proteínas, né, de contração, né, as miofibrilas, de forma completamente aleatória. A disposição dessas miofibrilas, que são responsáveis pela contração, elas não vão seguir um trajeto, paralelo, né, entre si. Elas podem cruzar entre si, elas vão passar em quase 360 graus, num plano de 3 dimensões, então ela pode se contrair em todas as direções. Típica, né, uma célula típica de tecidos que dependam de determinadas motilidades em várias condições e direções. Exemplo, os vasos sanguíneos, né? Nós temos aí veias, artérias, todas essas células, todas esses tecidos, eles vão apresentar uma camada muscular, só que ela vai contrair, permitindo a redução da luz desses vasos. No sistema digestório também vamos ter, por todo o seu trato gástrico e intestinal, as musculaturas lisas, permitindo as contrações tanto em sentidos radiais, como também em sentidos longitudinais, transversais, oblíquos, permitindo a condução ou a peristalse, né, daquele sistema, daquele aparelho, né? Então, quando você deglute um alimento, ou engole, né, um alimento, a partir daquele momento, tudo que vai acontecer em direção à evacuação. E o mais interessante mesmo dessa fibra é que ela não depende de nossa participação efetiva. São fibras que vão estar funcionando através do sistema vegetativo, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, dependendo das condições, né, do ambiente, dos estímulos que vão ser gerados, essas musculaturas elas podem contrair ou elas podem relaxar. Então, isso é interessante. Essas musculaturas elas são involuntárias. A gente não tem controle sobre elas, ok? Então, de cara, aí a gente já verifica que as fibras musculares lisas, elas não têm, elas não dependem da nossa vontade para contraírem. Elas dependem do que está acontecendo ao redor. Se está frio, se está calor, né? Como assim, se está frio? Os pelos dos nossos braços, das pernas, do nosso corpo de forma geral, eles vão apresentar, na sua adjacência, algumas fibras musculares lisas. Então, quando você sente frio, normalmente você fica arrepiado, você fica arrepiada. Ou seja, é, uma forma de gerar energia térmica é a contração muscular. Então, durante o momento em que você sente frio, é comum você se arrepiar. Existem outras situações onde você pode se arrepiar também, que não necessariamente temperaturas baixas, tá? Porém, de forma geral, esses arrepios eles vêm para fornecer mais energia térmica, né? O gasto energético que acontece para a contração muscular oferece energia térmica para ser trocada com o ambiente, mantendo a temperatura dentro das suas condições adequadas, né? Que fica ali entre 35,5 e 36,5, certo? Então é importante. Nós somos pessoas, nós somos seres que dependemos, né, do metabolismo
para fazer a manutenção da nossa temperatura. No calor também acontece a mesma coisa, só que nos vasos sanguíneos, nas veias, principalmente as mais superficiais em relação à pele. Quando está muito quente, a gente sua, né? E obviamente, além de suar, é possível observar os vasos, né, mais superficiais, mais aparentes. Por quê? Eles estão relaxando para permitir que o sangue passe na superfície para haver uma troca mais rápida do calor do corpo para o ambiente. Então, os vasos eles são relaxados, né, através do sistema nervoso autônomo parasimpático, que vai inibir a contração dessas musculaturas dos vasos sanguíneos, permitindo então que haja maior superfície de troca. Então, o nosso corpo o tempo todo vai depender de uma atuação simpática e parasimpática para desenvolver as atividades. Não somente nessas áreas, nós temos outros órgãos que dependem, né, das fibras musculares lisas, certo? Mas, de forma geral, é isso. Aí eu pulo a estriada esquelética e eu falo sobre a fibra muscular estriada cardíaca. E vou falar que ela é muito parecida, com a estriada esquelética. A maior diferença, as 2 maiores diferenças das 2 fibras são exatamente, no contexto, né, de atividade, né, no que tange a condição voluntária ou involuntária, né, e também as inserções. Nós sabemos que o coração ele não apresenta nenhuma estrutura óssea, mas ele é formado por músculo. Então, como que esses músculos eles se ligam, né? Já que não existe inserção e origem óssea. Então, eles vão através de determinadas estruturas, vocês devem ter estudado isso em histologia, é, determinadas estruturas que se conectam, né? Permitindo que uma célula fique próxima da outra, que são os famosos discos intercalares. Além disso, essas fibras elas apresentam a possibilidade de dicotomias para inserções de mais discos intercalares ao redor desse coração, ok? Então, assim, além das inserções, o coração também não vai apresentar atividade voluntária, ou seja, nós não precisamos ficar o tempo todo lembrando de contrair as musculaturas cardíacas, porque isso faz parte do sistema autônomo, né? Simpático e parasimpático. O coração bate mais forte quando há uma necessidade, né, para aumentar a demanda de oxigênio, né, assim como outros nutrientes, até mesmo para preparar o organismo para algum tipo de atividade de luta ou fuga, né? Então, o coração ele vai responder de acordo com os receptores, né? E também de acordo com o ambiente e até mesmo relacionado à nossa emoção. Mas, de forma geral, nós não temos nenhum controle sobre essa musculatura, tá? Aí vocês vão perguntar, Carlos, mas a gente também não controla a respiração, e principalmente durante a noite, quando estamos dormindo. Nós não controlamos a respiração. Só que a respiração, ela, apesar da gente não precisar controlar, a gente tem o controle da respiração. Nós podemos mudar a frequência da nossa respiração de forma voluntária. Então, é um nervo, né, o mesmo nervo que permite as ações involuntárias, também libera estímulos para as contrações voluntárias. Então, eu posso muito bem puxar o ar todo e prender o ar. E, obviamente, ali eu estou controlando a ventilação. Eu posso soltar todo o ar e controlar, permitindo que eu não puxe novamente. Porém, se nós estivermos inconscientes ou dormindo, né, a gente acaba sim permitindo que o sistema nervoso vegetativo autônomo ele vá e trabalhe de forma efetiva no nosso diafragma, certo? Então o diafragma ele tem a função também voluntária da nossa parte. Ele é um músculo já que é pertencente
a fibra muscular estriada esquelética, né, que nós vamos falar. É dela que nós vamos falar mais hoje, né. É claro que durante algum tipo de trabalho do tipo, a massoterapia, né, a liberação miofascial, além da gente trabalhar na própria musculatura, a gente vai trabalhar também no tecido tegumentar, no tecido, né, que reveste a musculatura, a pele. Então, vamos também estimular a pele a exercer determinadas atividades que podem melhorar o funcionamento circulatório naquele local. Então, assim como na musculatura esquelética, de forma direta e até mesmo indireta, a gente consegue mudar a coloração da pele, deixando ela mais hiperemiada, permitindo mais um contexto vascular naquela região. Então, isso é importante a gente considerar também. Então, agora fechando nas fibras musculares estriadas esqueléticas, né? Vamos lá. De forma geral, e assim como na fibra estriada cardíaca, já as miofibrilas elas vão se colocar em disposição paralela, ou seja, todas as fibras elas vão ficar paralelamente em torno de toda aquela massa celular. Se uma fi se a Assim como elas têm um ponto de inserção e um ponto de origem, todas essas fibras elas vão percorrer longitudinalmente a célula, permitindo então essa condição paralela, né. Então nós temos isso tanto na estriada cardíaca, quanto também na estriada esquelética, né. Outra coisa que nós vamos encontrar são as estrias. O que são essas estrias, gente? Eh, eu não tenho a imagem aqui. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar aqui, rapidamente no Google, e vou mostrar para vocês numa microscopia mais intensa, né, mais eletrônica, vamos dizer assim. E aí vocês vão identificar por que existem estrias, né. Deixa eu escrever aqui sarcômero, ao copiar aqui e digitar sarcômero, eu espero encontrar exatamente essa imagem aqui, tá boa demais. É essa que eu vou usar. Tá ótimo, pô, não podia ser melhor. Abrir, imagem, novo separador, beleza, tá aqui. Então vamos lá, gente. Vamos ver se vocês conseguem entender. É, nós temos aqui uma massa muscular, tá? Deixa eu voltar lá para ver se vocês estão me vendo. Nós temos aqui um músculo, e nesse músculo nós temos várias células musculares. Vamos puxar uma célula muscular aqui. Essa célula muscular, ela vai trazer para a gente. Deixa eu botar meu celular aqui no silencioso, que está me atrapalhando. Pronto. E aí nós temos então aqui uma célula muscular, e dentro dessa célula muscular nós temos várias miofibrilas. E essas miofibrilas elas vão apresentar várias proteínas dentro dela. Então, ó, retiramos uma miofibrila, trouxemos ela para uma visão um pouco maior, e agora eu vou tirar uma partezinha dessa miofibrila para que vocês encontrem aqui as proteínas que nós temos. Observem que, não sei se vocês conseguem observar, mas deixa eu aumentar aqui para vocês terem uma ideia. Aqui. É, essas bolinhas amarelas aqui, elas vão representar uma proteína, um filamento proteico, tá? Que nós chamamos de actina, tá? E essa meio rosadinha aqui é um filamento, são várias proteínas de miosina.
cada miosina vai apresentar uma cabeça, né? Vai apresentar uma extremidade que vai ficar mais próxima da actina. E observem uma coisa, observem que existe um espaço aonde nós não temos as cabeças da miosina, um espaço vazio, e existem outros espaços aqui preenchidos, certo? Então, quando nós observamos através da microscopia, e aí nessa imagem aqui nós podemos observar, nós percebemos que existem linhas mais claras, né, como se fossem estrias. Então, quando nós observamos essas linhas, são justamente os espaços aonde nós não temos a miosina preenchendo aquela área, né? É uma parte onde nós vamos ter a actina, que é um filamento mais fino, mas a miosina mesmo, ela vai estar localizada um pouco mais próximo, né, da região aqui aonde temos as conexões, né, da linha M, né? As conexões de miosina, tá? Por que a gente precisa saber disso? Poxa, estamos voltando lá em histologia, né? Estamos voltando lá em fisiologia. É, a importância da gente saber isso é que são justamente essas proteínas que são responsáveis pela contração muscular, tá? Então, toda vez que há uma despolarização, né, da célula, a célula vai liberar, através dos seus retículos sarcoplasmáticos, numa célula normal seria os endoplasmáticos, vão liberar uma quantidade de íons de cálcio que vão se juntar aqui juntamente com outras estruturas que estão adjacentes a essas fibras, permitindo então a conexão, ao contato, né, da cabeça da miosina com o filamento de actina. E a partir de então, de forma muito simultânea, né, esse cálcio libera a aproximação e a despolarização permite a hidrólise, né, do ATP que vai estar preso justamente na miosina. E isso permite que a miosina, além de encostar na actina, né, se ligar à actina, permita também uma movimentação, uma deformação dessa proteína, aproximando mais ainda as actinas, né, da linha M. E aí essa actina ela vai se aproximar mais aqui da linha M, permitindo então uma convergência. Então imagine que estamos apenas olhando para uma parte do todo, né, uma parte da célula, e nós vamos ter vários sarcômeros nessa célula, várias áreas, várias bandagens de sarcômero por toda a célula. E todas elas despolarizando juntas, elas permitem um encurtamento, né, uma contração da musculatura. Assim como se você liberar essa cabeça da miosina, você permite que essa célula tenha aí um afastamento, haja uma divergência entre as inserções. Só que elas não podem perder o seu contato, assim, elas não podem perder a direção. Se por acaso a miosina se afasta demais em relação à actina, elas não têm mais contato. Isso vai ser um problema para a célula, porque isso pode gerar rupturas na membrana da célula, gerando a morte da célula, né? Então, assim, esse conceito de estrias, ele precisa ser entendido, para que quando a gente começar a falar sobre fuso muscular, os órgãos tendinosos de Golgi, isso fique um pouco mais claro para a gente, tá? Então, uma coisa que é importante vocês saberem, a miosina e a actina, elas precisam estar num campo de aproximação. Caso eles percam esse campo de aproximação, nós temos uma destruição celular ali acontecendo. Então, existem alguns mecanismos que vão favorecer a manutenção dessa musculatura, impedindo que haja lesão das musculaturas, tá? Então, assim, por favor, né, comuniquem-se através do chat, comuniquem-se através do microfone, vocês têm liberdade para falar aí, me interromper à vontade, tá, gente? Então, tendo entendido essa parte, eu vou deixar essa, essa imagem ainda, né, próxima,
para que vocês possam, caso vocês queiram me perguntar, eu possa voltar nessa imagem. Então, essas estrias aqui que vocês estão observando, nada mais são do que aquelas linhas M, uma quantidade de actina, e aqueles espaços onde você não tem a miosina, né? A cabeça da miosina juntamente com a actina, permitindo uma visualização a microscópio de estrias na célula. É só por isso que ela é chamada de estriada. A musculatura lisa ela não tem, a gente não consegue observar as estrias, porque essas mesmas miofibrilas que eu comentei, elas não têm uma disposição paralela, elas dispõem em sentidos completamente aleatórios, tá? Por conta disso, a gente não tem aqui as estrias aparecendo. Simples assim. Então, passando aqui para o próximo slide, passei demais, inclusive. Tá, aqui. Passando para o próximo slide, nós temos então, dentro das fibras estriadas esqueléticas, nós vamos falar sobre 3 tipos, tá, de fibras estriadas, tá? Então, em algumas literaturas, vocês podem encontrar uma nomenclatura diferenciada, tá? Então, eu vou dar aqui todas elas, todas as nomenclaturas para uma mesma fibra e explicar por que existe essa diferença nas nomenclaturas, tá? Então, nós temos aí tipo 1, né? Quando falamos de músculo do tipo 1, ela está se referindo a uma fibra com um potencial de contração bem reduzido, bem lento. Existe contração, ela é lenta e ela precisa necessariamente de uma via oxidativa, ou seja, é necessário que o oxigênio participe desse metabolismo para ajudar na ação entre quebra de ATP e, obviamente, a reprodução de ATP, uma vez que ele se torna ADP. Então, a oxidação ela vai permitir que haja uma manutenção dessa contração. Só que isso demora um pouco. Por isso que a contração ela é lenta. Por ser uma via oxidativa, por ela ter um processo, né, de energia constante, ela acaba não sendo tão intensa. Então, você vai usar essas fibras para contrações mais lentas, para contrações com uma intensidade baixa, né, onde a potência ela não vai ser tão necessária. Por exemplo, neste momento, eu estou aqui gesticulando, né, movendo meus braços de uma forma bem lenta, eu poderia fazer isso a noite toda, ou virar a noite fazendo isso o tempo todo. Por quê? Essas musculaturas elas estão gerando essa contração sem muita intensidade. É lento e sem intensidade. Então, há a recuperação através da oxigenação. Em outras literaturas, vocês ainda podem encontrar com o nome de fibras vermelhas. E isso se dá, obviamente, né, por um elemento, né? Por um elemento não, por uma organela, né? Que se faz presente comunicante com a circulação, que são as mioglobinas. As mioglobinas são os glóbulos vermelhos encontrados no músculo. Essas mioglobinas, elas, assim como as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, elas são formadas por ferro, né? Elas têm ali o ferro que se liga ao oxigênio. Quando acontece essa ligação de oxigênio, ela mostra uma coloração mais avermelhada. Então, como é uma fibra, né, oxidativa, é comum que encontremos mais mioglobinas envolvidas ali naquela célula, permitindo uma coloração mais avermelhada. Por isso, fibra do tipo vermelho. Uma coisa interessante dessa fibra também é que, por ela ser uma fibra lenta, de uma condição lenta, ela acaba não sendo uma fibra com potencial para hipertrofia. Ou seja, na musculação, quando você vai fazer a musculação, essa é uma fibra que acaba não hipertrofiando. Por quê? Ela vai ser uma fibra de contração lenta e pouca intensidade. E para que você tenha a hipertrofia, há uma necessidade de um breakdown celular, ou seja, a célula ela precisa entrar numa intensidade tal
que ela acabe sofrendo microlesões, né? A sua membrana, assim como as suas miofibrilas, elas acabam entrando em pequenos colapsos. E esses pequenos colapsos são reversíveis, permitindo, então, um aumento do tamanho dessa célula. Então, assim, no caso das fibras vermelhas, isso não acontece. O que vai acontecer é que elas vão garantir um aporte maior de mioglobinas para permitir uma maior resistência durante as atividades do dia a dia ou até mesmo uma atividade que não exija de tanta potência, né? Então, basicamente, é isso. Depois eu vou mostrar para vocês quais são os indivíduos que têm uma predominância em relação à atividade de cada tipo de célula. Nós temos o tipo 2A, tá? Então, nós temos não somente o 2A, como nós temos o 2B também. O interessante do tipo 2A é que já essa fibra, ela vai permitir uma contração rápida, com potência, com intensidade. E isso se dá porque ela consegue pegar uma grande quantidade de energia e fazer uso imediato dessa grande quantidade de energia. Só que o estoque dessa energia, ele é limitado. Então você vai usando o estoque. Quando esse estoque acaba, essa fibra ela entra em fadiga e ela para de funcionar. Obviamente que ela para de funcionar para que você tenha a chance de refazer todo esse ciclo metabólico para gerar mais energia através das vias glicolíticas. Então, as vias glicolíticas, elas não dependem necessariamente do oxigênio. Porém, por conta disso, você acaba limitando o estoque de energia, tá? São essas as fibras que são utilizadas na musculação. São essas fibras que são utilizadas no momento de explosão, onde você precisa de uma corrida, né? de um movimento mais rápido, mais abrupto. São essas musculaturas, são essas fibras que vão trabalhar para isso. Obviamente, contrastando com a fibra do tipo 1, elas vão apresentar uma quantidade de mioglobinas menores, uma quantidade menor, perdão, de mioglobinas, obviamente, porque não dependem tanto do oxigênio. Então, por ter uma quantidade menor de mioglobinas, ela vai acabar apresentando uma coloração menos avermelhada do que as fibras que nós falamos anteriormente, certo? E aí, nós podemos utilizar a terminologia também do tipo branca. Então, tanto o tipo 2A, contração rápida, via glicolítica e fibra branca, estão falando da mesma fibra. Um potencial de velocidade rápida, mais potência, né? É uma via glicolítica e, obviamente, por conta disso, ela acaba se tornando suscetível a breakdowns, que aí sim favorece o aumento da massa muscular, ok? E aí, falando isso, nós temos então o tipo 2B, que ela é uma fibra intermediária. Como assim uma fibra intermediária? É uma fibra que ela tem a possibilidade de adquirir características tanto da do tipo 1 como da do tipo 2A. Ou seja, numa necessidade onde você precise de mais força, de mais velocidade, essa fibra ela pode criar traços, desenvolver traços para trabalhar como uma ou como a outra. Então, ela é intermediária por conta disso. Tanto na concentração, na contração em sua velocidade, tanto no tipo de metabolismo energético que ela vai utilizar, como também na quantidade de mioglobinas, de mitocôndrias, na coloração, inclusive. Tá? Então, são 3 tipos de fibras que vão compor todos os grupos musculares do nosso corpo. Em algumas partes do nosso corpo, nós vamos encontrar aí mais fibras de um tipo do que em outras partes, né? Por exemplo, nos membros superiores é mais comum, né, encontrarmos fibras do tipo
do tipo 2A, ou branca, né? Nós temos menos resistência nos braços, porém nós temos mais força, proporcionalmente, né, falando. Já nos membros inferiores, nós conseguimos desenvolver aí marchas, andar durante quilômetros tranquilamente. Então, por conta disso, ela vai apresentar um pouquinho mais de fibras vermelhas, porque ela vai precisar de mais resistência para ter mais tempo andando. Então, isso vai favorecer a biomecânica nos membros inferiores. Claro que, dependendo do tipo de atividade que se faz, essas fibras elas podem se adaptar, permitindo, então, algum tipo mais específico, alguma modalidade mais específica dentro da biomecânica. Certo? Até aqui, gente, como é que estamos? Vocês estão me acompanhando bem? Eu estou falando tranquilo? Felipe, beleza? Se tudo isso que eu estiver falando já é de conhecimento de vocês, por favor, me falem para eu poder acelerar e, obviamente, não ficar gastando o tempo de vocês com coisas que vocês já sabem, tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos dar aqui alguns exemplos. Beleza, então, Vitor, obrigado pelo feedback, tá? Um exemplo, né, de um indivíduo que apresenta uma grande quantidade de fibras do tipo 1, né, as oxidativas, né, fibras vermelhas, é o maratonista. Porque o maratonista ele consegue percorrer grandes distâncias, certo? É, intensidades baixas, né, moderadas, por um grande período, né, por um longo período. Então, essa queima energética dele é mais relacionado ao quê? À oxidativa. Inclusive, essa queima ela é muito mais lipídica, né, do que glicolítica, vamos dizer assim, né? Por isso que nós temos essa velocidade baixa, né? Porque quebrar moléculas lipídicas é muito mais demorado e mais difícil do que quebrar moléculas de glicogênio, de glicose, né? Então, por isso, a velocidade ela acaba sendo mais constante, porém baixa, tá? Mas ela também queima a glicose, né? Só que a sua predominância é lipídica. Veja que o indivíduo que está aqui nessa imagem é um indivíduo magro, né? É um indivíduo que não apresenta massa gorda, né, expressiva, tudo porque é um atleta, né, é um maratonista, e ele vai consumindo as suas reservas lipídicas muito mais do que um indivíduo que não faz nenhum tipo de atividade física, ou até mesmo acaba consumindo mais do que indivíduos que executem outros tipos de atividades mais intensas. Aqui, nós temos, além de uma perda da massa gorda, nós acabamos, né, por conta do tempo que esse indivíduo ele vai percorrendo, ele acaba também perdendo um pouco da massa magra. Óbvio, né, a massa que tem menos preferência, menos predileção, né, que no caso seria a do tipo 2A. Uma vez que a musculatura do tipo 2A não aguentaria realizar esse tipo de atividade. Ela fica inativa, então vai liberando aminoácidos para que haja o controle metabólico do indivíduo maratonista. Por isso, eles são mais magros, né? Isso não é proposital para que eles sejam mais leves e consigam terminar a maratona. Isso acontece exatamente pelo tempo em que eles estão gerando, gastando energia. Então, eles acabam emagrecendo, perdendo tanto glicose como massa lipídica e também massa proteica, né? Então, vale salientar que indivíduos maratonistas eles acabam perdendo massa magra também, só que do tipo 2A. E aí nós temos o tipo 2A, né? E nesse caso, nós estamos falando daqueles corredores, né, por exemplo, de 100 metros rasos. Ou seja, eles vão fazer treinos com alta intensidade, né? Explosão, lembra que eu falei com vocês sobre explosão? Só que por períodos muito curtos. Então, eles, nessa condição, não há tempo de fazer uma queima lipídica. Então, eles acabam optando por fazer uma queima de glicose, né? Então, essa queima de glicose
ela vai ser muito mais intensa do que a queima de gordura. Veja bem que tanto uma quanto a outra vão metabolizar os mesmos, os mesmos elementos ali, as mesmas é, é, moléculas, só que em intensidades e grau diferentes, né? Por exemplo, aqui nós temos uma queima muito maior de glicose do que uma queima de lipídio, tá? Então, assim, observe que, diferentemente do atleta maratonista, esse atleta, ele mostra, né, mais massa muscular do que o maratonista. Aqui, ele tem uma capacidade de hipertrofia muito maior. Então, são as células, são as fibras que se submetem mais facilmente a um breakdown, permitindo então uma hipertrofia, um aumento dessa massa muscular, e o aumento dessa massa muscular significa mais reserva de energia, assim como mais fibras, mais potência para a atividade em questão aí, que são justamente aqueles 100 metros rasos, né, os sprinters, né, que eles fazem. Então, isso é algo que precisa ser considerado na hora de trabalharmos com um paciente. Se nós vamos atender um paciente maratonista, existe uma demanda que a gente precisa alcançar. Se nós vamos atender um paciente que tem um rendimento mais intenso, né, uma explosão maior, nós vamos trabalhar com esse paciente ou esse atleta de uma forma diferenciada. E é claro que eu estou jogando aqui para os extremos. Nós vamos encontrar pessoas que têm uma vida normal, que não são atletas, mas por conta das atividades, né, do trabalho, por exemplo, ou o que faz no dia a dia, isso pode demandar ou mais intensidade ou até mesmo mais resistência. Por isso que é interessante a gente considerar essas fibras, né, e esses tipos de fibras musculares, ok? Então, se for entendido isso em relação às fibras musculares, a gente já vai passar por uma outra fase, né? A fase onde nós vamos falar sobre receptores, e dessa vez de uma forma um pouco mais específica. Para que a gente possa. Então, assim, foi entendido então o que foi falado até agora com relação às fibras musculares, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, e desculpa, gente, eu preciso falar, é que as fibras que têm maior quantidade de pontos gatilhos são justamente as fibras que têm um aporte menor de oxigênio. É um aporte onde, às vezes, o oxigênio não consegue alcançar. Então, são as fibras que dependem mais de oxigênio, como, por exemplo, as fibras vermelhas. Então, muitas das vezes, quando essas fibras vermelhas elas não recebem oxigênio, elas acabam entrando em contração, ficam estabilizadas em contração, a famosa contratura. E essa contratura ela pode ser vista através de determinados pontos na massa muscular, os famosos pontos gatilhos, né, os trigger points, né, os pontos de tensão. Então, essas fibras, se nós conseguirmos sedar, relaxar essas fibras e, obviamente, dar um aporte maior vascular para essas fibras, a gente consegue quebrar essa contração, permitindo, então, que essa célula ela seja oxigenada, seja nutrida para fazer a sua manutenção. Tá? Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa verificar, né? Claro que essas contraturas também podem acontecer em fibras brancas, mas elas são muito mais vistas em fibras vermelhas, né? Por conta pelo o seu tempo, né? De contração e a sua resistência. Então, tendo dito isso, agora vamos falar sobre os receptores, tá? Vamos aqui falar um pouco sobre os receptores relacionados às articulações. Para mobilização articular, isso vai ser interessante. Na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia articular, então eu vou me prender mais nessa região aqui, né, quando nós estivermos falando sobre articulação.
Mas vale entender que esses receptores eles estão aqui para determinar se há pressão, ou seja, coaptação, encaixe da articulação com a pressão, ou se existe uma decoaptação, ou seja, um afastamento dessa articulação por tensão. Então, esses receptores, eles conseguem determinar se existe compressão ou se existe tensão, além de também determinarem o posicionamento da cápsula, trazendo então a identificação do posicionamento do segmento. Isso vai para o córtex, né? Vai para o sistema nervoso central e ele é interpretado de modo que a gente consiga mover os nossos segmentos de uma forma muito mais eficiente, muito mais coordenada. Então, há vários tipos de receptores que vão permitir que isso aconteça. Assim como também nós temos os receptores localizados na pele, principalmente próximos às pregas articulares, as regiões mais articulares, né? Como, por exemplo, a prega do cotovelo, a prega poplítea, entre outras partes articulares. Então, nós conseguimos perceber os movimentos acontecendo no nosso corpo sem olharmos para ele, exatamente por conta desses receptores. E aí, vamos chegar a um ponto mais específico, que vai ser mais relacionado ao músculo, que é justamente falar sobre os OTGs, ou os órgãos tendinosos de Golgi, e também falarmos um pouco sobre os fusos musculares, suas funções, né, a sua importância para o organismo, para as musculaturas, e como que isso vai lidar, como esses receptores eles vão responder, né, durante um estímulo. Então vamos começar pelos órgãos tendinosos de Golgi. Gente, para começar, apesar de serem receptores, eles são chamados, né, na literatura até hoje, como órgão, né, apesar de serem receptores, tá? Esses receptores, ou esses órgãos, como são chamados aqui, eles são localizados na região de tendões. Por isso, órgãos tendinosos, né? Porque estão localizados nos tendões. São estruturas dos tendões, nos tendões. E Golgi é somente o sobrenome do fisiologista que descobriu esse receptor, tá? Então, o que foi verificado nesse receptor, gente? Esse receptor ele responde a estímulos físicos, a estímulos mecânicos. Toda vez que há alteração na morfologia do tendão, esse receptor ele detecta essa mudança e informa não necessariamente ao encéfalo, mas ele é mais rápido. Ele informa a uma célula intermediária que tem na linha, no nível medular, relacionado àquele tendão e àquele músculo. Então, toda vez que há uma deformação daquele tendão, obviamente, pelos receptores estarem no tendão, eles serão deformados também. Então, eles vão mudar a sua forma. E essa mudança vai gerar um estímulo que vai alcançar um nível medular, e esse estímulo vai ser interpretado como algo nocivo, de forma mais intensa, mais imediata. E para evitar que algo nocivo atinja essa musculatura, ele vai voltar um estímulo, né, pelas vias eferentes, né, pelas vias motoras, através de um estímulo para a contração daquele músculo específico. Uma contração muito rápida, uma contração só para mandar a musculatura ficar equivalente ali em relação às suas miofibrilas. Lembra lá quando eu mostrei para vocês o sarcômero, né, a actina e miosina? Então, o nosso organismo ele é preparado para evitar rupturas das musculaturas. Ele é preparado para isso. Então, qualquer movimento que a gente faça com o nosso segmento, ou qualquer tipo de mudança no nosso segmento, e aí quando eu falo, no caso específico aqui dos OTGs, os tendões,
a medula não quer saber se vai ser nocivo ou se não vai ser nocivo. Ela vai interpretar como nocivo e ponto final. Então, ele vai responder protegendo aquela musculatura. E aí, como isso acontece? Exemplo claro é o famoso reflexo tendinoso. Vocês conhecem muito mais aquele reflexo onde o examinador vem com um pequeno martelo na região do tendão patelar e dá uma percutida ali naquele tendão. Então, a percussão no tendão vai modificar a morfologia daquele tendão, fazendo com que aquele tendão e os receptores ali enviem uma mensagem rapidamente para o nível medular, dizendo: olha, está tendo mudança lá na tensão do tendão. Responde aí, mostra aí que você está aí. Aí esse estímulo é gerado, então a contração da musculatura ela é feita. E aí você tem a resposta, o reflexo, né, patelar. Quando você faz a percussão no tendão patelar, imediatamente o quadríceps gera uma leve contração, gerando uma leve extensão, ok? Óbvio que, como se trata apenas de um reflexo, de uma percussão rápida, a manutenção dessa contração ela não vai existir. Agora, se há uma tensão e essa tensão ela é mantida, naturalmente a manutenção dessa contração ela vai acontecer, gerando uma certa tensão protetora para a fibra. Até aí, tudo bem? Uma turma tão agitada hoje, tão quietinha. Também nós temos aqui 11 pessoas, 10, 11 pessoas, então é normal, né? Mas beleza, tá tranquilo. Vamos lá. Obviamente, nós não temos apenas os órgãos tendinosos de Golgi para fazer isso. Nós temos outros receptores. Por exemplo, os fusos musculares. Esses fusos eles já são localizados nos ventres musculares. Qual é a disposição desses fusos, né? Eles são receptores que vão levar uma informação através de uma fibra. Essa fibra ela é chamada de fibra gama. Em algumas literaturas vocês conseguem confirmar como alça gama, tá? E esse receptor, ele é um receptor que ele vai se encontrar em uma espiral, como se fosse uma mola dentro, né, de uma fibra contrátil da musculatura. Então, esses receptores, eles, por terem esse formato de mola, eles vão sofrer, então, o encolhimento quando a contração acontece ou quando a aproximação das inserções está acontecendo, ou ele pode se deformar, se esticando, como uma mola também, conforme as inserções vão se afastando. Então, tanto para um movimento de encolhimento desses fusos musculares, como essa condição de esticar, né, esse alongamento desses fusos, eles vão perceber essa mudança e eles vão informar não mais para o nível medular, mas agora para os núcleos da base, lá no sistema nervoso central, o que está acontecendo e o que precisa ser feito para a manutenção daquela contração muscular. Então, de forma geral, quando há uma aproximação muito intensa, muito próxima, né, desse fuso, a ponto da mola ficar bem encolhida, é comum que o núcleo da base faça uma inibição na contração daquela musculatura, diminuindo, então, as fibras que estão contraindo. Uma vez que você já tem bastante aproximação, você não precisa de tanta força. Isso pode acabar colapsando as fibras musculares. Então, reduz-se então a tensão daquela contração para que mantenha-se uma rigidez da musculatura. Ao passo que você tem esse encolhimento, você pode relaxar um pouquinho mais. Mas conforme esse fuso muscular ele vai se esticando, ele já vai mandando uma informação para os núcleos da base dizendo: olha, essa musculatura ela está mudando, né, o seu comprimento
e nós tememos pelo afastamento da miosina, no caso do grupo de miosinas, em relação aos grupos de actina. Se isso acontecer, nós vamos perder essas células. Então, aí, aumenta esse tônus para que a miosina possa estar em contato com a actina, mantendo aí a integridade dessa musculatura, tá? Então, basicamente, o fuso muscular ele vai estar presente para controlar, para equalizar o tônus muscular relacionado ao comprimento, né, tanto de encolher como de esticar, fazendo com que aquela célula permaneça dentro da sua função. A actina e miosina se encostando, impedindo esse afastamento. Se houver esse afastamento, não existe mais contato entre elas, somente as membranas celulares, pum, você arrebentou a célula. Você gerou ali uma morte celular. Então é para isso que elas estão ali. Isso é muito fácil de perceber quando pegamos um objeto, ou quando alguém entrega para a gente uma sacola e a gente não tem uma ideia, né, uma ideia certa de quanto pesa aquela sacola. Tanto que na hora que nós vamos receber a sacola, a tendência é a nossa mão dar uma leve caída e depois recuperar essa queda com uma contração muscular. Então, é exatamente por conta do fuso muscular que isso acontece. E aí, depois, a gente tem aí uma contração mais voluntária. Então, o fuso muscular prepara o tônus, prepara a tensão muscular para que a gente possa gerar a ação esperada. Isso é um mecanismo de proteção, tá? Então, assim, tá bom, até agora eu entendi como é que funciona e tal, mas como é que isso vai ser aplicado na prática? Toda vez que nós fazemos algum tipo de manipulação, seja uma liberação miofascial, seja um alongamento, nós estamos o tempo todo estimulando esses receptores. Então, dependendo de como vamos estimular esses receptores, nós podemos ter sucesso no tratamento ou podemos ter aí um fracasso no nosso atendimento. Como assim, Carlos? Eu não falei que os tendões eles deformados eles vão gerar um reflexo, né, tendinoso. Então, o que nós podemos fazer para driblar? Primeira coisa que a gente precisa fazer é sempre fazer um manuseio, dependendo, obviamente, do nosso objetivo, de uma forma mais lenta, permitindo que os receptores percebam o que está acontecendo, reajam o mínimo possível para que a gente consiga realizar, de repente, um movimento com aquele paciente, ou para que a gente consiga realizar uma liberação miofacial. A gente não começa, se a gente quiser relaxar o paciente, né, através de algum tipo de manobra, a gente não começa pegando pesado, sendo rápido nas manobras. A gente começa de forma superficial, a gente vai aprofundando um pouquinho mais a pressão, só que sempre de forma gradativa. Por quê? Porque nós sabemos que ali tem receptores que podem acusar algum tipo de estímulo nocivo, quando muitas das vezes esse estímulo ele não é nocivo, ele só está ali por conta da velocidade que a gente impõe sobre a massa do paciente. Então, colocar a mão no paciente e começar um trabalho com o paciente é deveras importante, né, dentro desse conhecimento. A gente vai trabalhar com o paciente para relaxar o paciente de uma forma suave, de uma forma sutil, permitindo que esse paciente desenvolva, ou melhor, que os segmentos desse paciente desenvolvam um grau de relaxamento esperado, tá? Para quem assistiu a minha penúltima aula de cinesioterapia, eu inclusive usei duas alunas ali mostrando o que acontece quando nós somos sutis na hora de realizarmos o movimento e quando não somos sutis, qual é a resposta que a gente acaba tendo ali, né? Em movimentos rápidos, obviamente a resposta é do paciente, no caso da colega em sala de aula, de travar ali o segmento até entender o que está acontecendo. Quando eu fiz isso de forma sutil,
paciente ele não travou, ele simplesmente ele foi sendo guiado pelos meus movimentos. E é assim que acontece. Com o alongamento também não é diferente. Mas aí fica aquela pergunta: poxa, eu ouvi falar que para alongar existe um tempo certo, uma quantidade certa para se fazer um alongamento. Qual é a base para isso, né? Qual é o fundamento para a gente ficar contando até 20, contando até 30, dar um alívio para o paciente e repetir essa contagem mais 2 vezes, né? Qual é o fundamento disso tudo? É justamente por conta dos fusos musculares, né? Os fusos musculares eles geram um estímulo, né, para o sistema nervoso central, que dependendo da sua atenção, se a atenção ela se mantém, esse estímulo vai sendo gerado por 10 segundos. Ou seja, durante 10 segundos, aquele fuso muscular está dizendo: olha, núcleo, contrai aí porque aqui existe uma tensão que vai poder afastar os sarcômeros e as suas miofibrilas. Porém, depois de 10 segundos, nada aconteceu, não houve nenhum tipo de ruptura, então o fuso muscular ele para de mandar uma informação. Quando isso acontece, as fibras elas se alongam um pouco mais. Obviamente, a partir do momento que elas se alongam um pouco mais, o fuso entra novamente em ação. Então, passa-se mais 10 segundos e aí o fuso muscular libera, permitindo que essas fibras elas se alonguem mais um pouco. E aí, se for fazer mais 10 segundos, né, aí já completamos 30 segundos, essas fibras elas conseguem ganhar um alongamento maior. Então, obviamente que nós não vamos fazer isso durante muito tempo, porque vai chegar um momento em que o fuso muscular pode ser enganado e você vai estar lesionando o paciente por uma grande quantidade de tempo no alongamento, e obviamente a intensidade desse alongamento também conta muito, certo? Então, por isso essa contagem, né? Que pode ter a sua variação aí de 20 a 30 segundos. Repetir isso pelo menos mais 2 vezes. Então, é por isso que existe esse protocolo, né, de alongamento. Vai fazer um alongamento para ganhar amplitude de movimento, para ganhar aí um alongamento maior da fibra muscular sem lesão. Então, vamos fazer aí um alongamento que dê 30 segundos, a gente para, 30 segundos, a gente para novamente, mais 30 segundos, para, vamos para outra musculatura e aí por diante. Então, por conta desse entendimento, é que a gente pode trabalhar um alongamento, a gente pode trabalhar a liberação miofacial, a massoterapia, de uma forma mais, não técnica, mas de uma forma mais aprofundada, mais fundamentada. E aí você pode, né, ser um pouco mais, como eu posso dizer, livre, né, na criação das suas práticas, sem precisar se preocupar com mais nada. Entendendo como funciona essa fisiologia de tônus muscular, fica muito mais fácil a gente aplicar na prática, certo? Então, isso é importante, certo? Até então, galera, tá comigo? Felipe sempre respondendo aí, beleza? Lembrando que qualquer um pode e deve me interromper para perguntar o que quiser, ok? Então vamos lá. O tônus muscular ele pode ser mostrado para a gente de 3 formas, tá? Na verdade, de muito mais, né, formas. Só que dentro de janelas, né, dentro dessas margens, nós vamos encontrar tônus mais baixos, tônus dentro de uma janela normal, comum, e tônus mais elevados, né? Para os tônus mais baixos, a gente pode chamar essa musculatura de uma musculatura hipotônica, porque o seu prefixo significa menos, baixo, pouco.
Então, hipotônica. Kelly, seja bem-vinda. Essas aulas estão todas gravadas, tá bom? Se você não faz parte do grupo, depois fala comigo aí no fim da aula, ou fala com algum colega aí no fim da aula, para ver se alguém te coloca no grupo do WhatsApp, tá bom? Lá tem todas as informações, lá tem o material, disponibilizei na descrição do grupo, inclusive a playlist dessas gravações aqui, tá bom? Então seja muito bem-vindo aí, tá, Kelly? Galera, recebam aí a Kelly, tá? O que ela precisar, da mesma forma que eu sou solícito com vocês, sejam com ela, tá bom? Então aí a galera te dando boas-vindas, tá? Fica tranquila, não vai precisar correr tanto, mas sim, né? Nos alcance. Você vai conseguir, é fácil, é tranquilo, tá tudo gravado. Então vamos lá. Voltando aqui, então, basicamente, se a gente usa esse prefixo hipo, significa que nós temos um tônus baixo. Então, toda vez, e aí eu falei isso na aula de cinesioterapia, né? Mostrei alguns exemplos com relação ao tônus de pele, como isso é influenciado pelo tônus muscular, tanto que eu falei, ó, durante a palpação do paciente, dá para perceber se o paciente tem uma musculatura firme, se a musculatura ela é um pouco mais flácida, ou se ela está dentro de uma normalidade, tá? Então, é isso basicamente que o tônus mostra para a gente. Então, nós temos aí a hipotonia, mostrando uma musculatura mais flácida. Normotonia é quando você tem aí uma determinada tensão, porém ela não é tão rígida ou ela não é tão flácida, ela é normal. E uma hipertonia, ou seja, esse prefixo hiper quer dizer muito, né? Quer dizer alto, quer dizer mais. Então, hipertônico, mais tônus, muito tônus, tônus alto e assim por diante. E tudo isso pode ter uma mudança, né? Tudo isso pode ser modificado por conta de alguns fatores. Fatores esses ambientais, fatores esses sociais e até mesmo emocionais, né? Então, tudo isso vai acontecer através de núcleos específicos localizados na base do encéfalo, os famosos núcleos da base, tá? Claro que eu não vou pedir para que vocês decorem aí quais são os núcleos responsáveis por determinados tipos de tônus, se é por gravidade, se é por emoção. É claro que não, né? Mas é algo que seria interessante depois vocês buscarem, né? Para aperfeiçoar o entendimento de vocês, mas de forma geral, inclusive o tálamo, que está localizado bem no centro, né, desse sistema nervoso, tudo que é recebido, tudo que é aferido, né, no sistema nervoso periférico, que chega até o sistema nervoso central, passa pelo tálamo, né? Tudo que vai ser efetuado, né, através de uma via eferente, ele vai também passar pelo tálamo. Então, tudo passa pelo tálamo para que o tálamo possa regular. Então, dependendo do ambiente, dependendo do que você esteja, o indivíduo esteja fazendo, a atividade que ele esteja fazendo, a modulação desse tônus ela pode ocorrer de forma variável, né? Você pode estar aí, né, cansado, né? Trabalhou bastante, e aí você fica cansado, a tendência é que a musculatura ela comece a relaxar. Você não está num estado de alerta, você está aí relaxado no sofá, na cama, ou às vezes, né, até no trabalho, e nesse caso quem está no trabalho não está no estado mais basal, né, está no estado de alerta, mas dependendo do tipo de ambiente, do tipo de situação, de atividade que a pessoa esteja fazendo, os núcleos da base eles vão perceber, vão interpretar e vão mandar essa informação pelas vias eferentes, gerando então um tônus específico para aquela situação, para aquela atividade. Tudo bem, galera?
Então, coisas do tipo, eh, 2 namorados, né, discutiram, brigaram, e aí resolveram não se falar por 2, 3 dias. E aí, de repente, um deles acaba ficando mais triste e tudo mais, e de repente fica mais para baixo, e de repente o telefone toca, e ele não consegue ver pelo da distância que ele está no telefone, quem está ligando. Então, às vezes, na expectativa de que seja, né, o outro lado querendo reatar, a pessoa fica mais emotiva, mais ansiosa, e isso gera uma tensão maior da musculatura. Então, observe que o comportamento ele pode também alterar no tônus muscular. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque se formos trabalhar o paciente, nós precisamos entender que não somente o paciente, mas o conjunto todo do paciente, seja o relacionamento que esse paciente tenha, o trabalho que esse paciente tem, a atividade que esse paciente executa, seja física, seja laboral, ah, a notícia que esse paciente recebeu, a apreensão que esse paciente vai ter ao ter o primeiro contato com o profissional, no caso conosco, né? Tudo isso precisa ser considerado, precisa ser ponderado para que a gente possa atuar com mais eficiência, né? Então, não adianta, né, chegarmos num paciente muito retraído. Se nós chegarmos com muita euforia para esse paciente ele, a tendência é ele se retrair mais, ele se esconder mais, ele ficar mais na dele, e às vezes nem aderir ao tratamento. Então, se a gente consegue observar, né, analisar o paciente e perceber como que essa abordagem ela pode ser bem efetiva, a gente acaba tendo uma adesão do paciente mais interessante. A gente consegue ter respostas do paciente com mais velocidade. Então, toda forma de interagir com o paciente vai fazer já é um começo de tratamento para modificar aquele tônus. De repente, é um paciente mais alerta, é um paciente mais tenso, é um paciente que está um pouco mais nervoso, e aí você tenta assimilar essa frequência, tentando baixar essa frequência, não de forma forçada, mas tentando alcançar a frequência desse paciente a um ponto que esse paciente consiga perceber que ele pode reduzir essa tensão, essa frequência. Então, a forma que a gente vai falar pode trazer o paciente para o nível de tônus que a gente quer. E aí, a partir daí, nós vamos colocar a mão no paciente, nós vamos intervir no que o paciente precisa. Então, essas informações, elas são importantes, porque quando falamos de tônus muscular, essencialmente nós estamos falando também da emoção. Nós estamos falando também de como esse paciente chega para a gente. A dor, muitas das vezes, é um fator que vai alterar o tônus muscular. Porque está relacionado ao cunho emocional. 2, porque a resposta muscular à dor é mais contração, e aí você acaba tendo um ciclo vicioso de contratura. Então, tudo a gente precisa identificar, ponderar, né, dentro de uma análise, para trabalharmos com mais eficiência e mais eficácia com o paciente. Beleza, galera? Todos estão comigo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falarmos. Esse foi o último slide de hoje, galera. A aula fluiu bastante, hein? Fluiu bem. Não sei se todos acompanharam, só botando joinha aí, mas caso seja necessário, eu volto a falar com vocês, né, sobre alguma dúvida que vocês tenham, tá? Vamos lá, Vitória. Um paciente nervoso, mais tenso, seria um exemplo? Exatamente. O paciente às vezes chega
ansioso, chega nervoso, ele acaba vindo com a musculatura mais tensa. E aí, dependendo de como nós abordamos esse paciente começa a mudar o seu tônus. E aí, ao colocarmos a mão nesse paciente, realizarmos algum tipo de manipulação nesse paciente, a gente começa a diminuir esse tônus, né? Relaxar esse paciente. Claro, se a intenção da gente, e obviamente do paciente, for de relaxar, de diminuir esse tônus, né, de diminuir uma dor, né, possivelmente vamos estar atendendo pacientes que estão passando por algum tipo de problema, né, e aí vamos ajudar dentro dessa ideia, né. Foi, Vitória? Beleza, beleza. Então, galera, o momento é esse, né? Vocês podem aí explanar um pouquinho mais, questionar um pouquinho mais comigo sobre algumas coisas, certo? O que eu pude falar, né? O que cabe falar sobre tônus, já falei. Obviamente que não falei tudo, mas eu posso sempre acrescentar dependendo da dúvida de vocês e, obviamente, das perguntas. Felipe tem outra pergunta aqui. Quando acontece um afastamento da actina e miosina, acontece uma ruptura, um rompimento muscular ou uma lesão muscular? A lesão muscular, né, e a ruptura basicamente estão dentro de uma mesma ideia, né? Só que nesse caso nós estamos falando de uma ruptura longitudinal, né? Uma lesão muscular longitudinal, tá? O breakdown, ele por si só já é uma lesão muscular. Só que ela não é uma lesão de toda a fibra muscular, é uma lesão de partes, né, dos sarcômeros. Então, para fazer a musculação, para ter musculação, é necessário que haja microlesões na fibra muscular, ok? Só que quando você perde o contato da miosina e da actina, o que na musculação isso não acontece, quando você perde o contato da actina e da miosina, nesse caso aqui, ó, quando esse grupo se afasta, vem nessa direção, e esse grupo amarelo aqui se afasta, vai para a direção contrária, e não existe mais essa aproximação entre esses filamentos, o que vai segurar essas membranas musculares, né? O que vai segurar esse músculo? Se justamente aquilo que segura a fibra é a relação da miosina com a actina. Se não existe mais essa relação, como que ela vai prevalecer? Como que ela vai prosperar? Ela não prospera. Então, ela sofre uma ruptura e essa ruptura acaba gerando uma alteração ali naquela célula, uma morte celular. Então, é, acredito que eu tenha respondido. Se não, por favor, Felipe, tenta de novo. Quando acontece um afastamento da actina e miosina, acontece um rompimento do músculo. Sim, acontece. E, obviamente, por conta disso, há uma lesão, tá? De fato. Acho que eu respondi. Beleza, o Felipe entendeu. Show de bola. Mais demandas, galera? Estamos aqui para o que der e vier. Espero eu. Bem, a gravação não precisa ficar tão extensa, tá, gente? Se vocês quiserem registrar alguma pergunta, o momento é esse. Senão, eu vou fazer o seguinte: eu vou encerrar a gravação e aí eu tiro as dúvidas, né, que porventura um aluno possa ter. Tá legal? Então, vou contar até três. Se até três nenhuma pergunta aparecer, eu vou. Tem como enviarem o link do grupo aqui? Deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer isso, vou aproveitar que eu estou aqui.
Beleza. Ah, beleza, Vitória, breakdown, vou explicar. Professor, coloca os slides no grupo. Vocês não têm acesso à pasta, não, gente? Coloquei uma. Deixa eu ver se eu coloquei ou se eu esqueci de colocar. Hum, Descrição, mostrar mais. Tá, beleza. Tá, show de bola. Quer saber? Eu vou mandar para vocês. Vou fazer isso então. Vou mandar o link. O link não. Vou mandar os slides para vocês no WhatsApp. Só vou aguardar a Kelly entrar e aí eu faço isso. Tá bom, gente? Então deixa eu responder aqui a pergunta da Vitória em relação ao breakdown. Voltando aqui. Vitória, é o seguinte. O que vem a ser o breakdown? O breakdown ele é o seguinte, Vitória. Você está lá fazendo uma musculação, né? E você está exigindo demais daquela musculatura. Inevitavelmente, em algum momento, aquela musculatura, ela, durante o processo de contração, você tem aí várias despolarizações e repolarizações acontecendo, e isso vai agregando mais cálcio naquela estrutura, o pH começa a sofrer modificações importantes, e isso faz com que haja um acúmulo maior de líquido, né, de água nas células musculares. E ao passo que isso acontece, as miofibrilas elas começam a sofrer determinados desgastes a ponto de sofrerem quebras, né? Então essas proteínas elas acabam sofrendo quebras e isso gera pequenas lesões dentro da célula. Como a célula ela ainda está inteira, ela ainda está em perfeitas ordens, né, de forma visualizando, né, de uma forma mais externa, essa célula ela vai começar a desenvolver mecanismos para reparar eh, essas quebras, né? Essas microlesões, e não somente reparar, ela vai aumentar o tamanho. Então, assim, o breakdown é quando existe essa quebra. Após o breakdown, você tem então agora a tentativa da célula de recuperar essas miofibrilas e, além disso, aumentar o tamanho dessa massa, colocando mais miofibrilas para jogo, produzindo mais miofibrilas, mais miosina, mais actina, e isso vai fazer com que haja um aumento do volume daquela célula. Então, o breakdown é basicamente a pequena destruição de determinadas estruturas da célula muscular, que, por conseguinte, você consegue aí um aumento da massa muscular pela recuperação dessa célula e, obviamente, o reforço dessa célula, uma vez que essa célula não foi suficiente para gerar aquele esforço. Então, aumenta-se a potência daquela célula para que da próxima vez ela consiga fazer esse esforço de forma melhor e mais eficiente. Vitória, responde para mim se eu conseguir te responder. Perfeito, show de bola. Felipe fez uma pergunta legal aqui com paciente com Alzheimer, afeta em algo? Então, o paciente com Alzheimer, ele tem o problema do paciente com Alzheimer é mais neurológico, né? Então, assim, estamos falando de respostas neuronais, né, através de uma grande rede, que é o encéfalo, o seu córtex, entre outras células, né, nucleares, e pacientes com Alzheimer apresentam uma atrisia,
progressiva dos neurônios. E, obviamente, isso vai afetar não somente a parte cognitiva, né, que é a parte de memória, mas também vai afetar a parte de via eferente, uma vez que você tem aí uma atresia neuronal acontecendo de forma progressiva, muitas das células que vão morrendo, elas vão deixando de funcionar em determinados aspectos. Então, o paciente acaba perdendo força, perdendo coordenação, perdendo vários tipos de ações, não porque a massa muscular está passando por um processo diferente, mas porque o sistema nervoso já não consegue responder como respondia antes. Então, assim, quando se fala de tônus muscular, se o sistema nervoso ele não consegue mandar o tônus adequado, é natural que o paciente acabe respondendo através da massa muscular, tá? E aí a gente entra naquela ideia de quanto mais se usa, mais eficiente é. Quanto menos se usa, menos eficiente é. Foi isso que você me perguntou, Felipe? Tem sim, tem. Agora eu li agora aqui embaixo, gente. Meu paciente tem Alzheimer, só vive com musculatura rígida. Tem como ajudar a relaxar? Tem sim. Eu não sei qual é a extensão, qual é o grau em que o seu paciente, ele se encontra, mas é interessante você trabalhar, não necessariamente sempre desse jeito, tá, Felipe? Porque o paciente com Alzheimer, ele depende de estímulos para manter aquilo que ainda resta nele. Então, ele precisa de atividade física, ele precisa de exercícios, ele precisa de alongamentos, mas é imprescindível que isso aconteça com a participação efetiva dele, porque aí ele vai tendo como trazer essas informações neurais para as musculaturas. Ocasionalmente, né, você pode, 5 minutinhos, 10 minutinhos, gerar um trabalho de massagem no paciente, para relaxar a musculatura, mas é comum o paciente acabar ficando um pouco mais tenso, porque os núcleos da base acabam sendo sobrecarregados, e isso impede que eles trabalhem de forma efetiva. Então, relaxando, você consegue ponderar determinadas faltas do sistema nervoso central no paciente. Certo, Felipe? Beleza, então. Então, acredito que, não sei se haverá mais perguntas. Eu estou iniciando o processo de encerramento da gravação. Infelizmente, ele não colabora em nada. Bem, nesse caso, você ganha um pouco mais, né, liberando essa tensão muscular, mas tenta gerar estímulos, tenta fazer movimentos com o paciente para que ele tenha essa capacidade de perceber, né, os receptores eles possam estar enviando o estímulo para o sistema nervoso central, tá? Mesmo que o paciente não responda mais, tenta você ser essa ponte. Lembra do que eu falei na aula retrasada de cinesioterapia? No caso onde o paciente não é mais colaborativo, é, os exercícios eles passivos eles podem ter a sua chance, né, o seu local, né, para resolver ou pelo menos manter determinadas alterações do paciente. Então, exercícios passivos com ele, de repente, vão ajudar nesse momento, já que já está bem avançado. Beleza? Show de bola, Felipe.